Bom dia, galera do Terceirão Tamandaré Meia. Aqui é o professor Paulo Supimpa, mais uma vez. Vamos ver hoje receptores. É coisa rápida, mais fácil. A gente vai fazer uns exercícios também. Vamos lá? Vamos começar então, galera. Já veja logo aí a definição no slide. Receptores são dispositivos elétricos capazes de transformar energia elétrica em outras modalidades de energia, que não seja exclusivamente energia térmica, hein? Calor. Porque se for exclusivamente transformação para calor, já não seria mais um receptor, seria um resistor. Por exemplo, ferro elétrico, chuveiro elétrico, torradeira. Aí já seriam aparelhos baseados na ideia de resistor. Mas o receptor não. Ele até vai aquecer, ele até vai produzir energia térmica, mas ele vai servir para outra finalidade fundamentalmente. Além disso, um receptor ele não funciona sozinho, ele precisa de uma bateria que faça circular por ele uma corrente elétrica. Beleza? Nesse slide você está vendo o símbolo que usaremos para receptor. E antes que você argumente que é o mesmo símbolo do gerador, tem uma diferença. A primeira diferença é que agora você vai ter que usar um linha, né? Não vai usar o R de resistência interna, é R linha. O epsilon de força eletromotriz é epsilon linha, ou seja, a força contra-eletromotriz do receptor. Além disso, você pode ver que a corrente elétrica está saindo de onde? Do polo negativo. Dentro do desenho do circuito, você vai ver que o gerador, a corrente elétrica sai do positivo. Valeu? Aqui no receptor, ela vai sair do negativo. E esse U que você vê aí, cuja ideia fundamental é a palavra útil, veja só, é aquilo que o gerador fornece para o receptor. Pode sair como útil do gerador, mas vai entrar como voltagem total no receptor. Total por quê? Porque esse receptor que você vê aí, ele vai pegar esse U e vai dividir. Infelizmente, né? Uma parte dessa voltagem ele vai consumir na sua resistência interna R'. E o que sobrar é o que ele vai usar na realização daquele trabalho, aquela tarefa, aquela finalidade que você quer. Por exemplo, se for um radinho, a, a, a música, o som que você está ouvindo vem do que sobra desse U, porque uma parte é consumida. Aí você vê os nomes então, né? A corrente elétrica, a voltagem U, a força contra-eletromotriz e a resistência interna, que infelizmente ele terá. E um outro detalhe também, a força contra-eletromotriz normalmente, por alguns, é chamada de tensão de saída. Eu, por exemplo, não gosto desse termo, mas vamos seguir. Aí você vê a equação do gerador, não é? U igual a epsilon' mais R'. A diferença em relação à equação do gerador é o sinal. Agora você vê o sinal de mais. Então vamos lembrar. U igual a epsilon menos RI, equação do gerador. U igual a epsilon' mais R'I
equação do receptor. Beleza? Então você vê aí o seguinte, mais uma vez, hein? Esse U vem do gerador para o consumo do receptor. Então, nesse slide, você vê uma associação bastante comum, possível, de circuito. Uma bateria, um motor, que seria o receptor, e uma lâmpada, que teria basicamente a utilidade de servir de aviso que o sistema está funcionando. Então, veja lá a frase lá em cima em verde. Podemos diferenciar, nesse caso, epsilon, o', o D e o L. Epsilon seria justamente a soma desses três U's que você vê aí. Olhe o azul mais abaixo. Epsilon é a soma. Por quê? Porque o D é a voltagem dissipada no próprio gerador. O' é a voltagem que vai para o motor. E o L é a voltagem que vai para a lâmpada. Entendeu? Então, vou botar um exemplo numérico para você. Então, como você vê agora, numericamente falando, o gerador tem a sua voltagem nominal, a sua força eletromotriz epsilon, que seria, por exemplo, 12 volts. Aí, ele consome internamente uma voltagem dissipada, UD, de 2 volts. Aí ele joga, então, olha em azulzinho, em azul, 10 volts do circuito, U de útil. Só que desse útil para o gerador, a lâmpada em vermelhinho ali consome 2 volts. Conclusão, o que vai entrar no receptor, no motor? 8 volts. E ainda devo acrescentar o seguinte a você, que esse motor pode estar consumindo 1 volt. Então, na verdade, ele está usando apenas 7 volts. Então, veja aí, caríssimo, caríssima, aquilo que eu falei. Olha só as passagens. Tudo começa com uma força eletromotriz nominal que vem da fábrica, aí à sua esquerda, epsilon igual a 12 volts do gerador. Esse gerador consome 2 volts, a voltagem dissipada, e acima está a voltagem útil que ele lança no circuito. E o que está no circuito? O motor e a lâmpada. Embaixo, a lâmpada consome uma voltagem de 2 volts, sobrando 8 volts, que é a voltagem de entrada no motor. Aí, esses 8 volts chegam no motor e o motor consome 1 volt. E funcionando com uma voltagem de saída de 7 volts, que é o que você realmente estaria utilizando. Perfeito? Então tem que estar atento porque, na verdade, a soma disso tudo vai ter que dar lá os 12 volts da força eletromotriz nominal original de fábrica do gerador. Então, veja aí a sequência que eu falei. Tranquilo? Vamos adiante. Uma outra forma de você enxergar isso, veja só. Imagine um trenzinho de brinquedo movido a pilha. Veja lá 3 pilhas em série. Olha o desenho mais abaixo à esquerda. As 3 pilhas em série. O polo positivo de uma ligado no negativo da outra. Beleza. Aí você vai olhando mais um pouquinho à direita, tem uma setinha aí.
tem uma resistência interna aí, que é a resistência das 3 pilhas. Olha o que está escrito. Queda de potencial ôhmico na resistência interna R. E essa resistência interna R é a resultante das 3 pilhas. Aí a voltagem sai. Quando a voltagem sai, já tem uma nova queda, porque vai encontrar a força contra-eletromotriz que justamente vai mover o trenzinho. Veja o que está escrito. Queda de potencial não ôhmico no receptor. Claro, isso aí não é um consumo de calor, não é a lei de Ohm, aí é a força contra-eletromotriz. Continua, seguindo a corrente para a direita, veja no desenho, no esquema, queda de potencial ôhmico da resistência interna R, resistência interna do motor, do receptor, beleza? Nova queda ôhmica. Aí você vai seguindo, desce o circuito, vira à esquerda e o que você encontra? A lâmpada. Lá em cima no desenho, à direita, em amarelinho, lá em cima, o farol, a lâmpada. Veja lá o que está escrito. Agora volta para o esquema. Volte para o esquema embaixo. Queda de potencial ôhmico no resistor. E aí a corrente volta, entra no negativo da associação de pilhas e o sistema se repete. Então, se você tiver que fazer uma conta, vamos pensar no seguinte. Olha lá em azulzinho embaixo do trem. U igual a RI. Essa aí é a base. Beleza. O U é a voltagem. À esquerda do sinal de igual. À direita do sinal de igual, você tem o R, Ohm. E tem o ampere, o I. Então, o que é volt? Volt sempre será o produto de Ohm vezes ampere. Ah, é? Então, vamos lá. Olha em amarelinho. Olha o que está o sinal, como está o sinal de igual. À esquerda tem que ter volt. À direita tem que ter Ohm vezes ampere. REC, a resistência externa, vezes a corrente elétrica. E a esquerda? Bem, aí você vai ter que pegar a voltagem das 3 baterias, das 3 pilhas, e subtrair aquilo que o trenzinho está consumindo no seu motor. Porque senão não vai funcionar, porque olha só, gente. Aquela voltagem da força contra-eletromotriz do motor não é para jogar no circuito, para criar corrente elétrica, não, é para subtrair. Então, é por isso que a bateria tem que ter sempre voltagem maior. Digamos que você tem aí 3 pilhas de 6. 6, 6, 6, 18. E aí o motor consome 15. Sobrou 3. Esse 3 volts você joga aí à esquerda do sinal de igual para usar a resistência e a corrente da lâmpada. Então, você vai repetir, hein? Repetir. Cada lâmpada tem 6. Estão em série. 6, 6, 6. 18. Mas tem que fazer o motor funcionar. E o motor funciona com 15. Então, 18 menos 15. 3. 3 volts é o que vai sobrar para a lâmpada. Aí, lá no U igual a RI, em azulzinho, você joga o 3. Joga a resistência da lâmpada, R. E tem que dar a corrente certa. I. Valeu? Caríssimos, caríssimas, isso aí é o seguinte, é a questão do travamento do motor, né? E o dispositivo chamado de relé.
Eu ouvi falar em relé a primeira vez quando eu era muito garoto e via o meu tio Silvio consertando geladeiras. Bem, motores elétricos são equipamentos muito caros, às vezes, né? E importantes na operação de uma indústria, de uma fábrica, um comércio e tal. Por isso, você tem que ter cuidado na instalação elétrica, no projeto, como vai colocar os dispositivos. Uma das preocupações dos projetistas de eletricidade está relacionada ao travamento do motor, que pode ser causado por problemas mecânicos, excesso de carga, rotação acima da prevista, etc. Com o motor bloqueado, toda a corrente que passa por ele vai ser o quê? Transformada em calor, lembra? Efeito Joule, o que pode gerar uma queima em pouco tempo. Imagine o motor travado e toda a corrente gerando calor naquela resistência interna que ele tem. Olha que coisa. Bem, para que esses e outros problemas relacionados ao excesso de corrente não ocorram, é que existem dispositivos de proteção, como fusíveis, disjuntores e relés. A solução muito usada é inserir no circuito um dispositivo denominado relé. Ele é térmico e é para sobrecarga. E como é que ele funciona? Ele permite a passagem de correntes maiores que as correntes normais, aquelas que são necessárias para o funcionamento do motor, as correntes nominais. Por alguns intervalos de tempo, ele permite que haja excesso. Se a corrente se mantiver alta por períodos maiores que o previsto, no especificado do relé, simplesmente o relé interrompe o circuito. Então, aí na tabelinha, só um exemplo para você, na tabelinha, a seguir você vê valores de corrente nominal e o tempo no qual pode haver circulação de corrente para o determinado motor. Então, faça a gentileza de pausar a apresentação para dar uma lida aí nessa curiosidade do slide, né, o travamento do motor e a utilização de um relé. E se você percebeu, a equação do receptor U, que também pode aparecer como U', hein? U é igual a epsilon mais epsilon' mais R', Na verdade, é uma variação linear, a equação da reta que você já conhece. É por isso que quando você for traçar o gráfico do receptor, vai ser uma reta que não sai da origem, sai acima, e é uma reta ascendente, porque o R' é positivo. Ah, mas é claro que você já estava ansioso para fazer um exercício. Então, veja aí o gráfico de um receptor e qual seria a pergunta? Determine a resistência interna desse receptor. Dê aí um tempinho. Quanto? 30 segundos para você usar a equação do receptor e também pode resolver pela matemática, hein? Não sei se perceberam, mas a resistência interna do receptor é o coeficiente angular da reta, que é ΔY dividido por ΔX, hein? Você também poderia fazer pela matemática, mas veja aí.
Então está aí a solução. U igual a epsilon' mais R', o epsilon' você vê o coeficiente linear da reta, 12. A corrente elétrica é de 6 volts quando o receptor recebe 30 volts. Dito isto, você faz as substituições e encontrou uma corrente, uma resistência interna de 3 ohms. Mas veja que matematicamente, se você fizesse ΔY por ΔX, também daria 3, né? Qual foi a variação de ordenada? De 12 para 30 variou 18. Qual foi a variação de abscissa? 6. 18 por 6 realmente dá 3. Valeu? E você acertou, até porque foi inspirado aí pela introdução da música Time, de uma das minhas bandas favoritas, Pink Floyd, né? Aliás, junto com os Beatles, seria realmente as duas bandas de rock favoritas, no meu entender. Aí você se inspirou e acertou a questão, tenho certeza. E agora mais um exercício. Agora eu coloquei a tal lâmpada de LED, né? Por exemplo, para avisar que o circuito está funcionando. Veja aí o gerador, veja o receptor abaixo, veja também a lâmpada de 3 ohms. O que eu quero saber aí é, letra A, identifique o gerador. Ah, já falei, né? Identifique o gerador e o receptor. Já falei. E o sentido da corrente? O sentido da corrente vai ser horário ou anti-horário? E na letra B, determine a DDP nos terminais do gerador e do receptor. Beleza, vamos lá. Então você já sabe que a corrente é no sentido horário, né? Vai sair do polo positivo do gerador para entrar no polo positivo do receptor. Veja aí. Então, aí você vê a solução. Eu usei a lei de Ohm-Pouillet generalizada, I igual a epsilon menos epsilon' sobre a soma das resistências. Gerador 24, tira 6 do receptor, fica 18. 18 por 6, 3 amperes. Esses 3 amperes você substitui tanto na equação do gerador quanto na equação do receptor. Veja lá, as resistências estão dadas, a força eletromotriz é 24, a contra-eletromotriz é 6. Então você chega à seguinte conclusão, que o gerador joga 18 volts no circuito e o receptor recebe 9. Recebe 9. Aí você pode perguntar, e cadê os outros 9 volts? Justamente estão na lâmpada. Veja lá abaixo da solução. O da lâmpada igual a RI, lei de Ohm. A lâmpada tem 3 ohms, a corrente você já achou que tem 3, 9, certinho. E a frase embaixo? Dos 18 volts lançados no circuito, 9 do receptor, 9 na lâmpada. Então, vamos fazer mais esse exercício. Você tem aí um circuito que possui um gerador, um receptor e 3 resistores associados de maneira mista. Você tem um amperímetro ideal. Seria ideal, é como se ele não estivesse aí, ele não interfere em nada, e ele mede a corrente total no circuito. Você tem também um voltímetro ideal,
colocado nos terminais do gerador. E é isso que ele vai medir, a voltagem nos terminais do gerador. Bem, e aí são feitas as perguntas. Ele quer saber quanto vale REC, a resistência equivalente. Ele quer saber quanto vale a corrente indicada no amperímetro. E ele quer saber a voltagem marcada pelo voltímetro, ou seja, a DDP nos terminais do gerador. Tempinho para fazer, sem Pink Floyd desta vez, sem Pink Floyd, porque pode ter gente que pode não gostar, não é? Chega de música por hoje. Bem, voltamos então. Será que você encontrou as seguintes respostas? Na letra A, para achar REC, não vou nem escrever, vamos tentar no áudio, tá? Você viu que R2 e R3 estão em série. Então, você tem que somar essas resistências. Vamos lá. 8 e 6, 14. Então, R2 e R3 têm 14 ohms. Só que R1 também tem 14. E está em paralelo. R1, 14, está em paralelo com R23, 14. Duas em paralelo, duas iguais em paralelo, dá sempre a metade, ou seja, a resposta é 7 ohms. Na letra B, qual a corrente elétrica? Consegue de cabeça? Vamos ver. Lei de Ampère generalizada. Em cima você faz 40 menos 20. 40 volts do gerador, tira os 20 do receptor. Aí fica 20 no numerador. Embaixo, a soma das resistências. O 7 que você já achou, com 1 do gerador e com 2 do receptor. Vai dar 10. Então, você vai ter o quê? 20 no numerador, 10 no denominador, 2 amperes. A corrente elétrica vale 2 amperes. E para você achar aí a letra C, você usa a equação do gerador. U igual a epsilon menos RI. U igual a 40 menos R, que vale 1, vezes 2, que é a corrente. 40 menos 2, 38 volts. Fechou? Beleza? Tá bom. Nesse slide é só para a gente ver o que é rendimento. Rendimento é sempre o útil dividido pelo total. É a potência útil dividido pela potência total. Essa letrinha grega aí é eta. Eta igual a PU sobre P total. Acontece que a potência útil no receptor é ε'I. E a potência total é UI. Se você cortar o I, fica ε'I sobre U. Bem, cuidado agora, porque aí embaixo também poderia vir o linha, tá? O que você tem que guardar é o seguinte: o rendimento é o útil dividido pelo total. Então, vai ser a força contra-eletromotriz do receptor dividido pelo aquele total que ele recebe do gerador. Aí você vai ter um valor 0, alguma coisa. Se for 0,8, é 8 décimos ou 80 centésimos, você responde 80%. Aí está. Eta é ε'I dividido por U. Bem, gente, vamos repetir o que já falamos aqui, só que agora envolvendo a noção de potência, com as fórmulas que você já viu. Então, olha só, o gerador está em rosa, o receptor está em azul. Veja à esquerda do desenho. Potência total do gerador, EI, εI.
I, é aquilo que ele produz no total. Agora, olha a rosa para baixo. Potência dissipada no gerador, RI ao quadrado. Tirando esse RI ao quadrado, da potência total EI, o que sobra? O que sobra é o que ele vai jogar no circuito. É o rosa mais fino à direita. Potência útil do gerador, UI. É isso que ele vai jogar no circuito. Suponha que o circuito seja apenas o receptor. O receptor com uma pilha dentro. Então, a pilha lança UI e o receptor pega esse UI na forma de potência total no receptor. UI. Veja aí, azul mais grosso à esquerda. Acontece que o receptor também consome R' ao quadrado. Veja o azul abaixo. Potência dissipada no receptor, R' ao quadrado. Só depois disso tudo é que vai sair o azul aí à direita, mais fino, que é a potência útil que você vai receber, por exemplo, se for um rádio. É a música, né? a potência sonora que você vai receber. Potência útil no receptor, ε'I. Tá bom? Então, tá bom. Faça esse exercício aí. Você tem um motor e a sua pilha, o gerador, 24 volts e 2 ohms de resistência interna. E o receptor tem 18 volts de força contra eletromotriz e 1 ohm de resistência interna. Por favor, então, calcule o que ele quer aí, determine a corrente elétrica, você vai usar a lei de Ohm-Pouillet generalizada, e as potências relevantes, o que você puder calcular. Vamos lá, pause a apresentação para resolver essa questão. Bem, então vamos lá. Aí à sua esquerda, a lei de Ohm-Pouillet generalizada. Você pegou a força eletromotriz do gerador, que é 24, subtraiu a força contra-eletromotriz, que é 18, e dividiu pela resistência total do sistema, que é 1 mais 2 aí. As duas resistências internas, você achou uma corrente de 2 amperes. Agora, então, vamos para o gerador. Potência total EI, 24 vezes a corrente que você acabou de achar, 48 watts. Aí eu joguei a equação do gerador, U igual a epsilon menos RI, 24 menos a resistência interna que vale 2 e a corrente 2, 4, né? 24 menos 4 dá 20 volts. Quer dizer, então, que o gerador vai jogar isso no circuito. 20 volts. Aí eu peguei a potência útil do gerador. PU igual a UI. PUI. 20 vezes a corrente, que é 2, 40 watts. Então, o gerador joga uma potência de 40 watts para o receptor. E ele ainda consome RI ao quadrado. Veja aí abaixo. RI ao quadrado. Resistência 2, corrente 2 ao quadrado, 8 watts. Faz sentido, gente. Faz sentido, dá 48. Veja lá em cima, potência total 48. Potência útil dada por receptor, 40. Potência consumida, 8. 48, perfeito, bateu. Agora vamos para o receptor. Então, quer dizer que o receptor recebeu 20 volts no total do gerador. Então, veja lá, potência total linha. U vezes I, 20 vezes 2, 40 watts. A gente já sabia que era 40, né? Já tinha feito a conta antes para o gerador. 40 é o que o receptor recebeu.
Agora, a potência dissipada no receptor. PD' igual a R' I ao quadrado. R' vale 1, I ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 4 watts. Então, o receptor, ele recebe do gerador um total de 40 watts, consome 4, é claro que ele vai te dar quanto? 36. 36 watts. 40 menos 4. Se não quer fazer 40 menos 4, calcule. Potência útil, linha. Epsilon, linha, I. 18 vezes 2, realmente 36 watts. Fechou? Bem, acho que você já está pegando o esquema. Tenta fazer essa aí. A única diferença aqui agora é que entrou a lâmpada, tá? Uma espécie de stand-by. Então, o que vai diferenciar é que agora, quando você usar a lei de Ohm-Pouillet generalizada, tem que acrescentar esse 3 ohms aí, o R da lâmpada no denominador, hein? Para achar a corrente. E depois não se esqueça que a voltagem útil e a potência útil que o gerador vai fornecer para o circuito vai ter que dividir, hein? Uma parte para a lâmpada, outra parte para o motor. A solução vai no outro slide. Bem, está então aí a solução, só que agora envolveu o rendimento também, né? Para calcular o rendimento do gerador, ETA, veja aí em vermelho, é o 28, que é a potência útil que ele joga no circuito, dividido pelo 36, que é a potência total. Então, ele tem um rendimento de 0,78, 78% aproximadamente. E o ETA' é o rendimento do receptor. Também é o útil dividido pelo total. O receptor recebeu uma potência total de 16 watts. Isso vai no denominador. E a potência útil, que é Epsilon' vai no numerador. 12 por 16, 0,75, 75%. Confira com calma aí. Bem, caríssimos e caríssimas, fechamos aqui a nossa aula de receptor. Até o nosso próximo encontro. Beijão, um abraço, bom dia para vocês.